Olha lá, todo mundo no celular. Eu não. Todos dementes digitais, de acordo com o último episódio. Eu Não? não estava. Você não estava, filha? É que eu desliguei antes da câmera pegar. Muito bem. Eu tava resolvendo um negócio aqui da igreja. Pelo menos o áudio não pegou, né? Muito bem. O fato é que estamos aqui para a continuidade do nosso assunto polêmico. Não é? Não é tão polêmico, não. Não, ele só é desafiador mesmo, né? Não é polêmico, é só... Enfim, Isso apesar... Eu esqueci o termo. Clickbait, lembrei. Ah, Isso é? é clickbait. É clickbait? Por quê? Explica. Desenha. Não, é que quando, tipo, tem alguma informação apelativa, assim, pra pessoa clicar no vídeo do YouTube, é clickbait. Isca pra clicar. Entendi. Só que nesse caso você falou, né? Não tá na capa do vídeo. Então, acho que não configura um clickbait. Mas é quase. Mas vai configurar. Sabe por quê? Porque nós vamos colocar um título nesse episódio diferente do anterior. Porque a Maria Clara já explicou que quando é parte 1, parte 2, parte 3, o YouTube distribui menos. Sério? Não, nem sempre é que o YouTube Não é distribui isso? menos. Não, é porque as Eu pessoas acho- querem menos? É os dois, eu acho. Então nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um pega-trouxa. Que é, nós vamos... Gente, eu não aguento o Fábio falando essas coisas. Pega a trouxa. Não, já mudou a Gente do iluminação, céu. tá vendo? É Por uma quê? vibe Porque a gente tá diferente. tentando enganar você, amiguinho, que é outro dia. Mas nem a camisa, tá tudo igual a roupinha, né? Mas pelo menos a iluminação parece... Eu Ó, troquei, eu tava usando um casaco no primeiro episódio que a gente eu tava também falando sobre... troquei. É? Então, Ah, vou, é verdade. então eu vou, ó, Lembrei, você tava com o seu suéterzinho. ao vivo, eu vou tirar a camisa, vou ficar só Oxi. com a camiseta. Eu tô com a camiseta que tira a camisa. Ninguém precisa ver esse show de horror. Bom, aí, o que vai acontecer? No tapumezinho que nós vamos usar, Do tal o quê? tapume, é a imagenzinha que fica na abertura do vídeo. Ah. Eu usei o de camiseta, entendeu, amiguinho? Que aí vai aparecer outro episódio. Outro, ou como a gente diz lá em casa, outro lepisódio. O episódio. A gente chama de lepisódio. É. Né? Então, muito bem. Quem sabe faz ao vivo. A camisa já cumpriu o papel hoje. Já é outro programa. E quando a gente gravava no mesmo dia e trocava de posição na cadeira? A gente é muito, muito, muito ardiloso. Que coisa, Não, né? é que você Ai, falava no gente. episódio, né? Ah, a gente gravou o anterior no mesmo dia. Essa é a parte mais legal. Não, ele vive, né, falando isso, vocês sabem, né? Dando os bastidores pros nossos amiguinhos. Ai, Não deveria? gente. Bom, mas enfim. Não, é que é engraçado, é um contrassenso, né? Tipo, É verdade. faz como se fosse... Ah, sei lá. É tipo o Mr. M. Tipo o Mr. M, filha. Oi? Faz a mágica. Mr. Ela M. é muito novinha. O Mr. M era como é que chama? O vilão dos mágicos. Eu tinha o Mr. Maker. Não, o Mr. M era o vilão dos mágicos. Era um mágico mascarado que fazia as mágicas e mostrava como era o truque por trás da mágica. Ele desmascarava os mágicos. Lembrei dele. aham. Entendeu? E aí aparecia o Cid, era o Cid Moreira que fazia a apresentação disso, né? E agora, Mr. M? É, ficou bem caricato pra nossa geração, Sim. assim. Todo mundo lembra dessa referência. É tipo isso. A Eu gente sou da faz a época- mágica Aham. e aí eu vou e conto. É isso. Ah, tá. Obrigada. Eu sou o Mr. Mr. M do podcast, Do entendeu? sal. É. Eu já sou da época que tinha vídeo do Você Sabia, que aí todas as crianças de 10 anos pegavam e ficavam vendo o vídeo do Você Sabia, como é que os mágicos fazem. Ah, Ah, que isso? tá. Ah, não sim. sabia. Minha infância foi 5 Minute Crafts, uns artesanato muito nada a ver, assim, Aham. tipo, só pra desperdiçar cola quente, geralmente. E Você Sabia. Era isso. Muito bom, né? Você vai precisar de cartolina, cola quente. Aí, Palito de Sorvete. picolé. E aí aparecia na tela uma coisa, mesmo que as crianças montavam, era algo absolutamente distante. Não né? era criança, era adulto fazendo isso que era o pior. Eu lembro de uma Nossa. sandália de papelão que eles ensinaram a Não, fazer. mas as Era crianças muito de absurdo. casa faziam algo absolutamente distante. Isso que eu tô Não, falando, ninguém entendeu? fazia. Tá. Ninguém fazia, era só pra assistir e as pessoas falarem no comentário. Que coisa mais absurda. É, mas você sabe que, inclusive, sobre isso, estimular... Tem tudo a ver com o tema, né? Tudo, Não, tudo, pior que tudo. tem. Estimular as crianças, os pais, né?
a darem coisas que as crianças precisem usar as mãos para desenvolver a coordenação motora fina. Sim. Porque na medida em que você também ajuda o sujeito, né, o seu filho, sua filha, a desenvolver esta coordenação motora, você vai também refinando os caminhos do cérebro, né, a neuroplasticidade. Sim, o cara vai conseguindo fazer coisas mais sofisticadas também com o raciocínio. Porque a gente já falou disso aqui também. Os desenhos são tão grosseiros, os estímulos hoje em dia são tão simplistas que as pessoas vão perdendo a capacidade de fazer articulações minimamente mais robustas, né? Mais rebuscadas. Ao ponto de, por exemplo, as pessoas perguntarem, como a gente falou no episódio anterior, né? Mas para que você quer um galpão? Elas não conseguem conceber uma solução para além do absolutamente simples, né? Então, outro dia a gente viu a Cecília fazendo uns bonequinhos de massinha. Meu, ela com 8 anos fazendo uns bonequinhos muito legais. Tava do muito Number Blocks, caprichado. né? Aham. Eu fiquei muito impressionado. Eu achei que a Maria Clara tinha feito. Eu tirei foto, filmei, ainda bem. Então. E aí isso é fruto do exercício. A Maria Clara é uma ótima pianista, é muito boa cantora. E sempre que ela fazia as coisas, né, alguma manifestação artística, eu elogiava porque eu realmente apreciava e dizia para ela, filha, parabéns, realmente está muito bonito, continue fazendo porque é isso que vai aprimorar. Sim. Sempre, Sim. faça mais, é isso aí, tem que ficar fazendo, né? E eu não agradeci os nossos patrocinadores, certo? Muito obrigado a Doc Fácil Despachante, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Marcel Lima Planejador Financeiro e Spinehead. Muito obrigado, Deus os abençoe. Falávamos então sobre a questão do turnover, né? Que ele está aumentando. Explica o termo pra quem perdeu Para quem o não viu último o anterior, episódio. né? Turnover é a rotatividade que uma empresa precisa administrar nos seus quadros de funcionários, né? É natural que a cada pouco você perca funcionários, tenha que trocar. Isso tem girado em torno de 5% como uma métrica muito aceitável, apesar de assustadora para mim. Assustadora, Né? E claro que para os empresários também. Então, como é que a gente faz para diminuir esse turnover? Né? Então, tem uma questão que a gente já passou por ela, tangenciou no episódio anterior, que é sobre, será que eu sou um bom ou uma boa gerente? Será que eu sou bom empresário? O que quer dizer que, se o seu turnover é maior do que o dos seus outros do ramo, porque algum turnover você vai ter, alguma dor de cabeça você vai ter, porque a mão de obra se degrada na medida em que se degrada a condição humana, e tem se degradado. Os princípios, os valores estão se relativizando. Se tudo é relativo, nada mais é absoluto. Se os valores não são absolutos, as pessoas não têm pelo que se guiar. Então, a gente vai tendo cada vez mais um conjunto de pessoas que são inocentes úteis, que são, como diria a música da Katy Perry, se não me engano, acorrentados no ritmo. Ah, sim. Né? Essa música é muito boa. E que é um clipe, inclusive, um pouco chocante. Porque mostra as pessoas fazendo as mesmas coisas. Que é exatamente o que a gente tem visto. Sim. Você falou, né, inclusive, né, que as pessoas vão ficando muito parecidas. Você falou alguma coisa sobre isso no episódio anterior. Que Falou. no anterior, né? No primeiro Não que lembro gravamos. mais. É sobre que vai, de certa forma, pasteurizando mesmo, né? Aquela coisa do socialmente, do politicamente correto, do socialmente aceitável, né? Ah, não fui eu que falei das Foi você. Foi princesas? você. Foi. Você que falou. Ah, tá. Então vai ficando tudo igual, vai perdendo essa, né? E se fosse pra gente ser todo mundo tratado igual, Deus não tinha nos feito tão diferentes. Existe algo, né, que é da observação da vida natural, que as pessoas têm algo de único. Então não é pra gente tratar todo mundo igual. Né? E nos times, nas empresas, isso é absolutamente necessário. Que você observe os seus quadros, as pessoas, né, os seus talentos ali, né? Cada um segundo a sua própria natureza, a sua própria promessa contida, para que você ajude as pessoas a realizarem a sua promessa. Então, inclusive sobre isso, eu dei uma palestra recentemente, em que eu falava, né, dessa questão do papel do profissional do RH. Né? Quem é o profissional do RH hoje? E nessa palestra que tinha um montão de gente de RH, eu tive o cuidado de perguntar
Ainda bem, né? No início. Eu ia começar a esculhambar, né? Nós estávamos lá, eu e Maria Clara. Sim. Eu ia começar a esculhambar. Eu falei, mas peraí, quem aqui é de RH? Um terço da Nossa. Assembleia levantou a mão. Eu falei, não, que eu ia falar mal do RH, já não vou mais. Ah, vou mudar um pouco. Né? Eu falei, não vou sim, mas é de outros RHs, não são vocês. É outros. Outro rolê, né? Agora, o que acontece? No RH, os chefes, né, os encarregados, gerentes de RH, eles também não vieram de Marte. Eles são daqui, são fruto dessa cultura, eles são membros dessa sociedade, dessa coletividade, né, do momento histórico que nós vivemos. Via de regra, pode observar, o que você vai encontrar no departamento de RH é um sujeito muito frágil. Um sujeito muito frágil. E aí você fala, mas como assim? De onde você tira essa percepção? Da observação. E qual é a conclusão a que eu chego? Muitas vezes você vai observar naquela cadeira um indivíduo com um desejo genuíno de proteger, né? Sim. De uma proteção um pouco banal, eu quero dizer, não aquela proteção do argumento vital da proteção. Sim. Né? É uma perspectiva muito sensível, muito Exato. fragilizada de proteção. Exato. Eu preciso proteger aquela pessoa porque ela não pode ir com nada. Uhum. Certo? Porque qualquer pessoa pode quebrar a qualquer momento. Ou seja, ela antes de tudo, se a gente observar com honestidade intelectual, é uma percepção desrespeitosa sobre a natureza humana. Ela é desrespeitosa, porque é eu achar que aquele indivíduo é um pobre coitado, que ele não aguenta nada. Eu estou desconsiderando, portanto, a sua capacidade humana. Uhum. De resilição, de suporte. Eu tô desconsiderando essas questões. Então, o que explica isso? Para mim, é uma espécie de uma... Não sei se é projeção que vocês falam na psicologia, né? Vocês, porque a Mônica é estudante de psicologia com uma matrícula trancada, mas estudou muito mais essa técnica do que eu, né? Mas uma espécie de uma projeção, talvez seja correto dizer, não sei, em que o terapeuta, mas a projeção às avessas, né? Uhum. Porque o terapeuta, ele está em socorro de alguém que intimamente é ele mesmo. Sim. É um socorro não a outrem, é um socorro à imagem de si, de um passado de traumas, e às vezes nem de um passado. Às vezes nem de um passado. Né? Não, no geral não de um passado. Porque é um passado que permanece se atualizando. Porque o conceito de alteridade para essas pessoas é muito complicado de processar. Sim. Né? A alteridade é quase como uma espécie de perversão do próprio eu, né? Acho que para a maioria das pessoas hoje em dia, né? Seria correto nessa sua análise chamar até de como se fosse uma violação? A autoridade é quase uma violação? Não é? Então, imagina... É que eu não tô falando a autoridade, a alteridade, alteridade, perdão. Perdão. Não, eu achei que você tinha falado alteridade. Eu achei que você tinha falado alteridade, talvez, mas eu me perdi aqui. Gente, agora o que é alteridade? Alter. Né? De entender uma fissão, né? Ó, existe uma fissura aqui. Aqui sou eu, ali é ele. Porque o sujeito da quarta camada, o sujeito com os afetos mal desenvolvidos, com seu universo afetivo, melhor dizendo, não amadurecido adequadamente, ele tem uma dificuldade de compreender o outro como outro, e sim como quase uma continuidade sua. Uhum. Então, imagine ilustrativamente aqui uma figura, e essa ilustração, inafortunadamente, vai caber para um batalhão de profissionais de RH que talvez as pessoas aqui conheçam. Imagine uma pessoa que teve uma infância com uma percepção de abandono, de não reconhecimento, certo? De insuficiência, impotência, o que quer que seja. E que tenha crescido com essa sensação
e que ainda assim se sinta ameaçada pelo mundo, injustiçada pelo mundo, etc e tal. Essas pessoas, elas não têm um desejo apenas, elas têm um desespero de socorrer as outras. Porque elas imaginam que todo mundo, diante de qualquer coisa, sinta a mesma percepção de abandono. E elas querem ser aquilo que elas não tiveram. Mas é sempre um movimento em si mesmado e não alterado nesse sentido, né, de alteridade, né? De que eu estou fazendo por alguém. É um desespero como se fosse uma remissão à própria dor. Eu posso... Tentar curar a dor dele em outro. Eu acho que eu vou colocar isso também em um termo um pouco mais amplo que talvez dê pra entender melhor o que você tá falando também. Todos nós, todas as pessoas, isso é uma coisa... É ontológica que fala? Sim. Ontológico. Sim. É ontológico que a gente tem uma espécie de um sistema, uma forma de bolo na nossa cabeça e na nossa percepção sobre o mundo onde a gente vive. E por mais que hoje em dia esteja em alta uma noção mais relativista, assim, de que, não, mas nem tudo é bom ou mal, nem tudo é preto ou branco, nem tudo é isso ou assado. A gente tem como que cargos, como que formas de bolo na nossa cabeça, e elas são preenchidas por um conteúdo X que nós julgamos ocupar esse espaço na realidade. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no RH, essa pessoa de quem nós estamos falando aí, que teve um passado de muita fragilidade e passou por algum trauma durante a infância, vamos supor. Ela tem uma forma de bolo na cabeça dela, a forma de bolo da maldade. E ela enxerga... Boa analogia. Eu sempre penso em forma de bolo, porque você coloca a massa que você quiser lá dentro, Sim. né? E pra ela, o trauma que ela viveu, ela coloca como se fosse a massa do bolo dentro dessa forma, que é a maldade na concepção dela. Então, apesar desse trauma em si não ser a maldade como o mal em si, não é um mal verdadeiro, ela enxerga que é. E, portanto, ela não quer ver a outra pessoa passando por isso, e por isso que ela fica tão desesperada. Porque na cosmovisão dela, aquilo é, de fato, muito alarmante, e ela não tem o instrumental necessário nem para socorrer aquilo que ela acha que é esse mal. Né? Porque não aparece no repertório. E se não aparece no meu repertório, aquela história de que eu meço outro pela minha régua é muito verdadeira. Então, se eu não tenho essa força em mim, ninguém deve ter. Certo? Então, via de regra, infelizmente, isso vale para todas as cadeiras, infelizmente. Mais de 80% das pessoas são pessoas com um universo afetivo muito frágil, não devidamente integrado na personalidade. Então, a maior parte das pessoas em qualquer cadeira, incluindo no RH, vão ser pessoas frágeis. Só que quando isso é o profissional de RH, isso é uma grande tragédia. Por quê? Porque o papel do sujeito no RH seria contribuir para que as pessoas atualizassem suas potências. Sim. Ou seja, identificar os potenciais das pessoas e contribuir para que elas transformem isso em ato, a atualizar nesse sentido, certo? Então, eu precisaria conseguir, como um escultor que olha para uma pedra bruta, enxergar o que é que está ali dentro, certo? Isso aqui é um cavalo. Então, ele tira as arestas para que o cavalo apareça. O cavalo sempre esteve ali. A mesma coisa numa pessoa. Fala, isso aqui é um vendedor, isso aqui é um RP, isso aqui é um administrador, certo? E como é que você faz para esculpir a pedra que tem em si uma figura? É malhando, não tem outro jeito. Sim. É malhando, é arrancando lasca. Forjando, né? Certo? Todo o processo de forja e formação envolve uma escultura e que precisa, portanto, arrancar pedaço. Não é à toa que o próprio fortalecimento físico acontece da mesma forma, né? Dói. Não à toa. Tanto pelas recusas, né, que você tem que fazer no processo, que você não pode comer o que você quiser, por exemplo,
quanto fisicamente. Você vai lá puxar Sim. peso, vai doer fisicamente. Seu braço vai doer, sua perna. Tem que Sim. romper o músculo pra... Fere, Romper, fere, você vai rompe. quebrar, né? Rompe fibras danificadas do caráter para que outras venham. E rompe fibras naturais e saudáveis do corpo para que outras mais fortes venham. Certo? Todo o processo de cultivo envolve uma agressão. Ai, Fábio, então você é a favor da agressão, do maltrato? Não. Entretanto, o que é o corte de cabelo das pontas de uma mulher que faz ele crescer mais vistoso? Certo? É uma microagressão. O que é o processo de musculação? É uma microagressão. O que é o processo de você, por exemplo, fazer podas nas árvores, fazer pequenos machucados no tronco de uma árvore para que ela cresça? É isso. É a provocação de microfissuras num espaço e universo controlado para que o organismo, seja ele qual for, reaja. O conceito de vacina também se coloca nisso. Né? Gente, é tão simples. Não pode ser tão complicado. Toda a natureza em observação vai demonstrar isso. Mas não, a gente quer fazer muito diferente porque a gente se acha muito esperto. A gente acha que nós vamos conseguir fazer alguma coisa com palavras de incentivo, com reforços positivos e só. Não vai rolar, meus amores. É por isso que essa geração é tão inepta. É a geração dos campeões. Todo mundo ganha uma estrelinha no final. Certo? Maratona, todo mundo ganha medalha. Não importa em que lugar que você chega. Então, se todo mundo ganha medalha não vale nada. Certo? Tudo aquilo que tem valor tem um princípio de escassez na natureza. Não foi o capitalismo que inventou isso, não, meus amores. Certo? A gente não pode ser tão idiota. Me ajuda aí. Certo? Então veja, os RHs acabam não cumprindo o seu papel porque não reconhecendo força em si, não identificam, não instilam, não forjam essa força no outro. Certo? E aí a gente tem se perdido miseravelmente nisso. Basta lembrar que quando você tinha aqueles professores mais exigentes no primário, né, ou no colegial, né, são sempre os caras que você vai lembrar com mais carinho. Na nossa geração tinha o professor Yukio. Né? Muitos aqui vão lembrar. Esse cara. Matemática. Tem que ouvir, esse cara não morre mais. Por quê? Aliás, eu não sei se tá vivo o professor Yukio. Tá vivo? Tá. É? Mas não morrerá nunca. Porque esse cara constituiu fibras nas pessoas. As pessoas odiavam ele. Certo? Porque ele dava prova toda sexta-feira. Não tinha sextou não, meu irmão. Sextou era dia de ferro. Não tinha conversa. Entendeu? É prova toda sexta-feira. Então, não estuda pra ver. Certo? Só que vai ver. Os caras aprenderam matemática. Eu nunca tinha aprendido matemática. Na escola particular, tida como a melhor da cidade, eu não tinha aprendido matemática. Fui aprender com o Yukio. Certo? Porque não tinha moleza, não. Quer moleza, vai tomar uma sopa de minhoca. Não tem essa. Entendeu? Então, a gente vai lembrar, no final das contas, daquele professor que é mais exigente. Sim. Não precisa ser desrespeitoso, não é pra ser agressivo, mas você precisa criar algum desconforto, porque senão você é um líder ruim. Você não está ajudando a pessoa a desenvolver as fibras musculares, nem as do caráter. Porque senão não tem nenhuma movimentação. Claro, Tudo fica estático. claro. Então, se você não A tem... própria demanda do serviço já é uma movimentação, né? Então, falta de inércia no próprio trabalho, no ambiente de serviço, significa que não está tendo atendimento das demandas. Exatamente. Então, assim, ó, eu digo para vocês o seguinte, o cara, para ser bom líder, ele tem que estar disposto a ser reprovado. Eu me lembro, eu fui o cara que lutava pela aprovação dos funcionários. Eu fui esse cara, né? E gente por quem eu movi mundos e fundos, certo? Que eu ajudei a carreira, inclusive, fala mal de mim até hoje. Certo? Pelos motivos errados. Porque eu exigi pouco. Reclamam de mim porque achavam que eu era um crápula. Pelo contrário, eu era mole demais. Se eu fosse o cara que eu tinha que ter sido, né, na conta certa, e não pude ser porque eu era muito jovem, muito imaturo, né, e aliás eu demorei muito para amadurecer os aspectos da personalidade, porque eu sempre busquei muito a aprovação das pessoas, até entender que isso era nefasto para mim e para elas, né? Então, essas pessoas que se ressentem, elas se ressentem porque no fundo eu não pude ser para elas a referência de austeridade, né, de firmeza que eu deveria ter sido. Senão não deveria ter me metido a ser empreendedor, né? Se bem que não é bem assim, né? Você vai, você faz, você erra. Eu ia e tudo falar bem, isso, né? eu ia falar, Tanto é que tem gente que trabalhou comigo nas mesmas épocas
e fala Pois bem é. de mim porque reconhece a oportunidade, Sim. certo? E outros que falam mal porque, enfim, cada um Que são também dá pessoas. o que tem, né? Mas eu Tem sei a gente minha que falha. não alcança. Eu sei a minha falha. Sim. Minha falha foi buscar aprovação. O chefe, ou o patrão, ou o líder que está seduzindo, não está liderando. E quando eu falo sedução, não é aquela sedução vulgar. É essa tentativa de ser legal, de ser aprovado, de ser querido, certo? É incompatível com a função. Não é para você lutar para ser querido ou querida. É para você lutar para ajudar essas pessoas a desenvolverem o seu potencial. Fazer isso amorosamente, inclusive para ser duro. Sim. É igual pai e mãe, que para ser bom pro filho, tem que ser duro, tem que dizer não. Se você faz tudo que seus filhos querem, você não é um pai legal, você é trouxa, certo? E é alguém que está abusando da função. Você deveria estar ajudando, educando esses caras, e você está se servindo, né, dos biscoitinhos que eles te dão de dizer, você é o melhor pai do mundo. Meu, o cara que precisa ouvir isso de uma criança de 6, 7 anos, tá muito ferrado, certo? Hoje, muita gente inclusive, aquele Léo Freeman que fala, que ele faz até uma parte do material da sua escola, do seu colégio. Ele fez um Reels que eu vi algumas pessoas compartilhando. Ele falando exatamente isso que você falou. Essa geração não está se desenvolvendo. Por quê? Porque os pais ficam querendo ser o amigão, não sei o quê, o bonzinho. Eu nem terminei de assistir, porque eu falei, a hora que ele começou, assim, né, com esse discurso, e é isso mesmo. Eu falei, cara, esse cara fala muitas verdades, né? E eu tava correndo, assim, e aí eu falei, depois eu vou assistir com calma. Porque é isso, né? E isso vai se transpor, né, pra vida adulta de todo mundo, de alguma maneira, né? Sim. Exatamente. No trabalho e tal. E aí a gente vê isso aqui. A gente até comentou outro dia, quando a gente tava falando de um outro assunto. Eu cheguei a comentar com vocês. Eu conheço gente que a filha podia trabalhar e tal, e a mãe fala, não, vai ficar em casa, né, precisa estudar, Vai não sei trabalhar o quê. por causa de salário de 2.000 conto? Vai 1.500 trabalhar, vai ganhar conto? muito pouquinho, assim, né, pra pegar ônibus, não, só deixa eu trabalhar se for pertinho de casa e tal. Aí a pessoa não desenvolve, né, uma fibra, porque assim, vai trabalhar e aí, fica doente, baixa imunidade, passa mal, não sei o quê, aí vai 2 dias, 3 dias no trabalho, não volta mais. Uma coisa que eu lamento não ser viável para a Maria Clara é ela andar de ônibus. Isso eu me penitencio. Dela não ter hoje é tão diferente, né? Não, mas não é isso. É que não dá o tempo, né? O tempo não fecha. Então, não daria pra fazer o que tem que pra fazer. gente parar pra ensinar, porque Mas eu lamento. hoje em dia tem que ensinar mesmo. Porque Não, a gente, tem o também risco e tal. Beleza, mas o problema maior é o tempo. Porque o risco tem que administrar. Mas seu filho pode tomar uma facada. Pode, mas vai fazer o quê? Não, a gente anda de carro. Eu acho que se for medir, tipo, a probabilidade de algo ruim acontecer, acidente de carro é muito grande também, né? Maior do que tomar uma facada em algum lugar, eu acho. É maior. É Não verdade. É Então. verdade. Às vezes já se está protegendo, mas no seu caso é porque não dá, né? Os hiatos não dão, né? Então. Mas eu acho importante. Não, e também é muito importante mesmo, porque a gente não sabe se vocês também vão morrer amanhã. Exatamente. Aí como é sim. que faz? É isso aí. Então sempre tem um risco, né? A espreita. E você vê que pra muita gente ouvir você falando pros pais, né? A gente não sabe se vocês vão morrer amanhã também. Deve ser uma coisa muito chocante. Deve ter gente agora. Tava eu e você aqui, eu só confirmando o horário aqui que a gente tá Não, no e timer. A gente. Deve ter gente. Ai, que absurdo! Nossa, o que ela faz? Gente, a gente vai fazer o quê? Tem Vocês que têm esse parar pra controle? pensar, Eu né, não sobre tenho. essas coisas. E Não, nem em, o Fábio. em condições normais de temperatura Então. e pressão, a gente morre antes mesmo, né? Pois então, é uma variável meio óbvia, pela qual a gente precisa trabalhar, lidar com ela, né? Então. Mas aqui entra uma questão também que é assim, né? Tem o cara que fala, eu sou empreendedor, mas eu não quero ter funcionário. Então, Aí é profissional você liberal. pode até ser um empreendedor. Você terceiriza, porque você, sei lá. Mas no geral você é só um profissional liberal. A gente estava discutindo isso aqui, né? Empreendedor é o sujeito que resolve um problema. Sim. Às vezes você não precisa de funcionário. Empresário é o cara que faz uma operação funcionar. Tem uma diferença bizonha, certo? Então, eu, por exemplo, fui o cara que criou o evento Poder Empreendedor. Perdi a conta de quantas empresas, quantos sócios eu já tive e tal. Então, eu sempre fui muito empreendedor.
Mas a grande maioria dos meus clientes é muito mais empresário do que eu. Eu tive que reconhecer isso. O primeiro cara que me falou isso foi o Sila da Conceição. Eu fiquei puto da cara com ele. Ele tinha razão. Nossa. Né? E falou na presença do Marquinho, né? Nosso compadre. E o Marquinho é muito mais empresário do que eu. E ele tem CNPJ, Marquinho, sei lá, metade do tempo que eu tenho. Mas ele tem um formato de administração com o qual eu tenho que aprender. As pessoas têm que entender essa diferença. Ah, então tem que ser empresário? Não, você não tem que nada. Você pode ser funcionário, não tem nenhum demérito nisso. Já vamos até falar disso, né? Agora, os caras que não conseguirem ter um domínio melhor, né, da natureza humana, entender, para conseguir gerenciar isso, não para resolver todos os problemas, mas para minorá-los e para ter uma vantagem competitiva. Esses estão muito ferrados daqui para frente. Porque toda empresa, todo negócio vai precisar ter uma complexão mais apurada disso. Se não para fazer a gestão do seu funcionário, para você fazer uma gestão melhor de como você vai se posicionar frente aos humores do seu cliente. Certo? Porque você não vai vender para inteligência artificial gata, não vai. Você vai vender para gente do mesmo jeito. Certo? Então você vai precisar entender o mínimo que seja de gente. Certo? Você não tem outra escolha. Certo? Aí, falamos de empreendedor versus empresário. Beleza. Só que tem uma outra questão importante aqui, que é CLT e CNPJ. Você precisa fazer um cálculo na tua vida. Porque assim, as pessoas querem reclamar. E aquela história, tudo não terás. Não. Se você quer ser CNPJ, porque eu quero poder dar a determinação de para onde eu vou, quero poder imprimir minha marca nas coisas, quero dizer como é que vai ser o caminho. Tá tudo bem, certo? Só que tem um monte de coisa que você não vai ter. Então você vai ter que gerir, por exemplo, a sua mão de obra. Você vai ter que cuidar da burocracia. Você vai ter que planejar minimamente as coisas. Vai ter que cuidar das finanças. Foi assim que eu quebrei uma empresa. Não cuidando das finanças. Isso é uma questão crítica. Ou você vai ter um funcionário ou funcionária muito bom para isso, ou alguém que é seu sócio, ou você alguém tem que olhar para o dinheiro da empresa. E de forma austera, né? Sem fazer as coisas no fígado, fazer com a cabeça mesmo. Né? Senão você vai ter problemas. Você pode trabalhar muito, muito, muito bem, não faz a gestão financeira adequada, tá louco, tá morto. Veja os caras que tem academia, por exemplo, vende uma anuidade. Passa o cartão do maluco lá. O cara chegou, passou o cartão e tal, cai pra dentro. O que acontece ali? Você tem 12 parcelas para receber de um cara. 1.000 e poucos reais. E você vai ter 12 meses de prestação de serviço para ele. Sim. Muitos caras vê lá uma boa taxinha, antecipa o dinheiro, pega, né? Aí você vendeu para 100 caras no mês. Você tem 100 mil reais ali, certo? E aí você paga todas as contas do mês, você fala, pô, sobrou um dinheiro no caixa, que maravilha, tô rico. E gasta o dinheiro, só tem um problema. Com que dinheiro você vai pagar o salário, a água? Vixe. Porque você contraiu Aí uma já- dívida no momento em que você pegou o dinheiro Aí desse já cara. deu ruim, já. Sim. Por isso você nunca deveria antecipar o que você pegou do cartão de crédito na maquininha. Nunca não. Mas em condições normais de temperatura e pressão, não. Você deixa lá porque você tem que fazer um investimento. Se você usar, você tem que saber que você está contraindo uma dívida. Porque o lucro bruto não é o que vai ficar no final, né? Não, nem o lucro bruto, muito menos o faturamento, né? Esse é um conceito que talvez não esteja claro. Faturamento é tudo que entra. Sim. Lucro bruto é aquilo que sobra depois de um conjunto de despesas. E lucro líquido é o que sobrou. Já paguei Sim. tudo, já provisionei, já tudo. Então, isso aqui sobrou mesmo. Isso é lucro. Esse é meu, certo? Mas o bom seria você gastar o lucro depois que ele já estivesse plenamente realizado. Ou seja, o serviço tem que estar prestado. Se o cara entrou na academia e pagou um ano, eu só vou ter o lucro dele daqui um ano. Até lá eu tenho que pôr água para ele beber, ter professor para ele, né? A pessoa pra limpar. máquina, a limpeza, É. entendeu? O papel higiênico que ele vai usar no banheiro. Eu tenho compromissos assumidos com esse cara por 12 meses. Como é que eu pego o dinheiro dele e trago para frente? Certo? Então, são coisas meio basais para um cara que quer ser empresário. Né? Sim. Então, quando você é CNPJ, você não tem que ficar reclamando de que você trabalha muito mais, que você tem que lidar com gente e tal, porque o seu pagamento é ter a oportunidade de ganhar muito mais, imprimir o ritmo, a marca, o produto, o serviço, o Uma certa jeito. flexibilidade a mais, né?
alguma flexibilidade. Que as pessoas acham que vai trabalhar menos. Não vai. Se você vai ter flexibilidade, é porque você vai acabar trabalhando mais. É meio óbvio, mas as pessoas não se dão conta. Não. Então, quando você tem um CNPJ, você tem algumas vantagens e algumas desvantagens, certo? Você tem que arcar com carga tributária e tal, com tudo isso, em nome de você poder fazer aquilo que você achar mais correto. Sim. Você ganha um tipo de liberdade. E toda liberdade custa muito caro. Toda. Certo? Ah, não, então não reclama dos seus funcionários, não reclama do governo. Não murmure, não resmungue, porque isso não vai resolver nada. Certo? Um total de 0 coisas vão se resolver no final do dia por você ter reclamado. A DARF vai vir do mesmo jeito. Lide com isso, porque você anuiu a essa condição. O contrário é verdadeiro. Você é CLT? Beleza. Você vai ter horário para entrar e para sair, certo? Não precisa ficar esquentando a cabeça se vai sobrar dinheiro para a empresa pagar ou não, com os impostos, não precisa nada disso. Você está livre. Você vai ter 13º, não. Você só precisa se preocupar se a empresa vai ter as condições para te pagar. E olhe lá. Então, mas... A obrigação é dos caras. Então, Mas em geral não é problema a rigor seu. você vai Não é só problema esperar seu. o dinheiro chegar. Certo? E outra coisa, se não acontecer, você vai ter a Justiça do Trabalho para procurar gratuitamente. Você não precisa pagar R$1 para você mover uma ação contra alguém. Certo? O que me parece, inclusive, bastante injusto. Então, você não corre risco nenhum, praticamente. Você fica livre dos riscos, certo? Ou seja, você já está pago. Você já está pago. Você sabe que dia 20 e dia 5, em condições normais, você tem seu salário lá. Tem férias, tem 13º, tem seguro-desemprego, tá pago. Você vendeu o seu tempo para alguém, para que ele ganhe dinheiro em cima das suas costas, em troca da tranquilidade. Você passou o risco para ele. É evidente que você vai ganhar menos. Aí você vai reclamar que o cara tá ganhando nas suas costas? Deixa de ser desonesto. Pô, isso é o combinado. Ou você acha o quê? Que eu vou pagar para você 2.000 e vou ganhar 1.900? Não. Ou seja, você é o esperto, eu sou o trouxa. Cara, como é que é o negócio? É bizarro que as pessoas reclamem. Ah, porque eu tô sendo explorado. Você combinou isso. Sim. Certo? Se você é um funcionário, um CLT, você combinou de ser explorado. Você vendeu o seu tempo, a possibilidade de lucro e o risco de perder e de ganhar para essa outra pessoa, em troca de uma segurança, não é o que você queria. O que você está reclamando? Esse cara te deu exatamente o que você queria. Você tinha que trabalhar feito um asno para ele. É o que tem que fazer. É meio simples. E se você é um empresário, você tem que suar sangue. Você tem que ficar sem nada, se necessário, para pagar o cara que... Você comprou dele o direito de lucrar sobre ele para oferecer para ele uma segurança. O que você está reclamando que dia 5 você tem que pagar? Tá maluco? Tem que pagar. E chilta. Paga, dá um sorriso, sorri e acene. Não é para reclamar. Gente, até quando essa conversa? Não, mas eu quero tudo. Eu quero a segurança, eu quero lucro, eu quero o pacote completo. Sim, e quem é que paga essa conta? Eu quero ter jeito... Olha, essa conta já não se paga, né? A Claro gente que já não. sabe que, Claro que não dá. É muito benefício, né, de funcionário e tal. Essa conta Mas a vai gente já acabar. não tem. A Vai gente acabar. já não tem dinheiro para pagar, né? É insustentável. Mas Maria falou alguma coisa, eu tava empolgado aqui. O que você Amor. fala? Ah, filho? não, mas foi bom você ter concluído o raciocínio, porque de forma ampla, eu acho que esse raciocínio que as pessoas têm, né, de... Ah, não, mas... Ai, que droga que eu vou ter que pagar, o que eu... Ah, tô passando por não sei o que lá. É sempre uma noção de injustiça contra você, mas por quê? Porque culturalmente, isso muito forte no Brasil, mas também não seria honesto dizer que isso é uma característica brasileira, porque já se vê muito... Aquele vídeo lá do cara do Starbucks, por exemplo, nada mais, nada menos do que esse raciocínio, certo? Se é que dá pra chamar de raciocínio. Mas enfim, essa ideia de querer sempre ter um jeitinho, assim, um benefício a mais, um extra, certo? E a vida não é assim. E se chama extra, um benefício a mais, justamente porque é a exceção à regra, né? Mas o que eu ia falar originalmente porque na sua primeira fala você estava falando sobre o cara que é CLT e aí reclama, fala, não, porque o meu chefe tá ganhando em cima de mim, me explora, não sei o que, essa coisa do capitalista malvadão. É uma revolta contra o sistema, porque eu não compactuo com isso. Para começar,
assim como você falou também, né? Se você trabalha nesses parâmetros, se você assinou o contrato, é porque sim, você compactua com o sistema. Mas tem outra coisa também, essa revolta contra o sistema, ela vem muito de um processo de doutrinação também, que acontece nas escolas, muitas vezes, na própria mídia, né, em tudo quanto é canto, né? De achar que o capitalismo é um sistema que foi imposto sobre a gente. E aí que é uma coisa horrível e tal. E não. Na verdade, o capitalismo, ele foi o único sistema econômico, pelo menos que eu saiba, eu não me recordo eu não sou uma grande conhecedora desse assunto, mas é algo que eu gosto de estudar, assim, e eu não me recordo de nenhum outro sistema econômico que tenha sido desenvolvido ao longo do tempo sem precisar de alguém impondo ele sobre as pessoas. O capitalismo foi o único que... Ele é uma consequência meio natural, né? Uma consequência natural. Inclusive, os defeitos do capitalismo, que obviamente existem, eu não sou idiota o suficiente para falar que o capitalismo é perfeito. Os defeitos do capitalismo, comprovando essa tese, são defeitos que surgem por causa das mazelas humanas, das mazelas propriamente humanas. Tipo, a desonestidade que existe, certas injustiças que são, sim, cometidas em alguns casos, mas o capitalismo tanto foi um processo natural e é justo em grande parte, que os defeitos dele, as coisas ali que não se encaixam, elas também são naturais, de certa forma. Aí você pega um socialismo, por exemplo, né? Só para dar um exemplo mais binário aqui. Ele não aconteceu naturalmente. Precisou de um cara ir lá e pensar, putz, vamos fazer? Não seria legal se a gente fizesse assim, assado? Aí pega o dinheiro, aí distribui... Entendeu? Precisou de uma pessoa pensando. O capitalismo não, simplesmente pegaram... me dá batata, aí eu te dou leite. Aí depois, né, foi passando do escambo pra outra coisa e tal. E faltou um monte de respostas, né? Nesse raciocínio dele que ele queria impor. Sim. Sim, mas de onde é que vai sair toda a batata? Porque se eu não preciso plantar batata, pra ter batata, por que eu vou plantar batata? Ai, cara. Né? Agora, não, isso aí não vou nem comentar, é pra outro episódio. Eu conversei recentemente com uma pessoa muito querida e de uma percepção bastante distinta da minha, né? Aliás, alguém que eu gosto mais dele do que ele de mim, sobre essa questão do capitalismo. E ele convicto de que o capitalismo é que estraga a pessoa. Falei pra ele, não, fofo, é a pessoa que estraga o capitalismo. Tanto assim que não tem nenhum outro sistema. Ele falou, mas é porque o ser humano... É isso aí. Então... Ou seja, se você inventar um sistema que fosse perfeito, ele fracassará em virtude da miséria humana. Sim. Portanto, não é o sistema. É meio simples, na verdade, né? Agora, diferente de você, eu acho que o capitalismo não é um sistema justo. Você acha que ele é um sistema, pelo que você falou, você acha ele justo com defeitos. Eu acho ele um sistema, em grande parte, injusto. Sim. Não, eu falei que eu acho que tem muitas coisas, assim, que são justas, mas tem injustiças também que acontecem ali no meio. Eu acho das pessoas. Eu acho que ele é concordando com você, eu acho que ele é um reflexo. Sim. Ele é uma consequência natural dos tempos, né? Da exigência da evolução do mundo como a gente conhece, né? Do mundo, da própria evolução do ser humano, da sociedade ou das involuções também. Acho que ele é o jeitão como a coisa foi se organizando, né? Sim. Aí fala, não, mas é porque tem os senhores capitalistas. Sempre teria os senhores de um jeito ou de outro. Sim. Antes, quando era só tudo na base da troca, lá atrás do escambo, eram os caras que eram mais fortes, entendeu? Que falavam, não precisamos trocar, porque eu sou mais forte do que você, eu posso tomar de você, certo? E foi se criando questões de dominância. Sim, por os burgueses, né? Das injustiças. Que eles começaram a fazer esse sistema de comercializar, né? Eu vou comprar aquela terra da igreja e tal. Por quê? Porque isso vale. Porque o Ícaro que explica bem isso, né? Da burguesia. Porque antes dos burgueses, as pessoas viam valores nas coisas. Ele até dá um exemplo muito bom que o Fábio vai adorar. Ele fala, no livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito...
o que acontece? Quando as pessoas falavam do Mr. Darcy, falavam que ele tinha o quê? Que ele tinha dinheiro, que ele tinha terras? Não. Que valia quanto? Você lembra? Que, não lembro. tudo que ele tinha valia não sei quanto por ano do que ele ganhava, entendeu? Nossa. É porque não eram as coisas. E quem começou a dar valor para as coisas foram, né? Foi a tal da burguesia que a gente ouve falar, a burguesia, os burgos, não sei o que. Sim, Burguesia, foram burguesia. eles, porque eles é que começaram a falar, isso aqui, ó, a gente vai pegar essa terra, ela vai valer, depois eu posso vender para outra pessoa, não sei o que, nananã, e eu vou comprar porque eu tenho dinheiro, sabe? Então, A tradução das coisas em uma unidade monetária, ela dependia que alguém tivesse disposto a pagar o que quer que fosse Pois por é, aquilo. é. Então, é também um processo meio natural, porque se ninguém quisesse comprar nada, em né? algum momento isso ia E aí, acontecer. esse rapaz, né, esse amigo querido, né, por assim dizer, ele falou, mas agora as pessoas têm que trabalhar muito mais e tal. Eu falei, não precisa. Não, mas é porque tem muita... Eu falei, é só não querer nada. Exatamente. Você tem Tanto que querer que alguma tem coisa. gente que hoje em dia já falou, não quero tanto. Ele falou, não, Vai morar eu trabalho muito mais do que, por exemplo, meu pai tinha que trabalhar. Eu falei assim, mas você estava acabando de falar que você está trocando de carro, que você vai fazer uma viagem, que você está... Você não precisa trocar de carro. Você não precisa de 2 carros. Você não precisa. É que a gente quer ter as coisas, mas a gente quer se queixar. Né? Então, pô, não precisa. Não, mas é que é um sinal dos tempos. Tal, tal. Não, você pode remar contra a maré. Né? Então, de novo, eu acho que o sistema em si ele é injusto. Mas ele é o retrato de uma vida, de uma sociedade com um conjunto de injustiças também. Porque se ele fosse justo, categoricamente justo também, aí seria aquele negócio da meritocracia que o pessoal fala, né? Então, o seu Zé que trabalha, sei lá, 17 horas por dia, ele seria tão rico quanto o Elon Musk. E não é. Então, nesse sentido, realmente não é justo. Mas acho que é tão justo quanto a gente consegue fazer, Quanto dá talvez. pra ser, é isso aí, porque assim, nós vivemos uma realidade natural, inclusive, certo? Em que tem criança que nasce, vive 12 dias e morre. Isso é justo? É evidente que no plano de Deus isso é perfeito também, porque isso tem uma explicação que eu só não entendo. Né? Mas para a nossa justiça dos homens, não né? parece justo. Né? Não parece justo que alguém possa ter 10 filhos e outra pessoa tente e não possa ter. Né? Ou não parece justo que uns tenham cabelo, outros não tenham. Um tem uma tendência para ser gordo, o outro pode comer o que quiser, não engorda. Certo? É justo? Não, mas não é. Né? Não é justo, mas é perfeito. Não é justo, mas é perfeito. Mas voltando à nossa vaca fria para fazer uma consolidação e uma finalização, né, desse importante tema, diria para você, mas você ia falar alguma coisa? Não. Então, o que acontece? As empresas precisarão de alguma forma, para reter os seus funcionários, elas precisarão oferecer uma perspectiva. Lembrei do Gusteau, chefe Gusteau. Eu tava pensando nele agora. Chefe Gusteau não, do... Anton... Não, pera. Ele é o crítico, É o né? Anton Ego. Anton Ego que fala. Essa parte. Uma Quero uma uma perspectiva. perspectiva. É o que todo mundo quer. Todo mundo tem um vazio existencial e vai ter enquanto estiver vivo. Eu preciso reassistir esse filme. É muito bonitinho, né? Então, não que eu queira um rato cozinhando pra mim, mas enfim. Mas é uma analogia bem boa. É muito interessante. Né? Bons tempos da Disney, né? Que agora tá numa lacração miserável. Não, mas calma que a gente vai assistir. A gente O ainda não assistiu Divertidamente. Divertidamente. É lacração. Temos que fazer É um lacração. podcast sobre isso. Ela já sei que tem uma lacração já. Já entendi sem ver o filme. Eita. Já entendi. Lógico que já entendi. Eu também... Ouvi de pessoas que eu respeito, assim, falando que o filme é bom. Não, eu não estou dizendo que o filme é ruim. Estou dizendo que tem uma lacração. Sim. Né? Eu já vi Tem uma duas cena só pra de ver Beautiful o People. trailer. Tem a Beautiful People, sempre, né? Então, Mas eu acho que pelo menos tá um pouquinho mais maquiado. Eu prefiro uma Sim. coisa maquiada e ideológica do que Sim, ideológica e escancarada. Que é o que a Max tá fazendo, né? Ai, meu Então, Deus. Não, para, gente. olha, Processo... Não, mas É. eu gostaria de deixar aqui evidenciada... é a sua opinião. Né? então... Não tem problema nenhum. Cara, Pô, não, mas você- zoado, Vocês estão então. mudando de assunto já. Eles estão É se que sentindo é em o final casa do mesmo. episódio. mas é o no que final do é, né? episódio. Essa aqui é a nossa Isso, mesa, isso. né? Então,
Agora, um dos problemas deste filme, e de qualquer filme, é claro, né? Que com as pessoas com uma percepção degradada, cada um entende o que dá para entender. Dá muita margem, muita, para as pessoas distorcerem o conteúdo e, por exemplo, tratarem a questão da ansiedade de uma forma mais vitimista do que deveria. Entendi. Não é que não seja um problema. Sim. Eu conheço o tema melhor do que eu gostaria, né? Eu enfrentei a ansiedade, sei como é que é. Então, não estou dizendo que é uma bobagem, não é isso que eu estou falando. Mas pode-se fazer romancear a coisa de uma forma que talvez não sirva, não seja adequada, né? Mas o que eu estava dizendo é que as empresas precisarão oferecer perspectivas para as pessoas, para que de alguma forma elas preencham seus vazios existenciais, não com mais do mesmo. Porque o sujeito que tem um vazio existencial de ser aprovado, certo? De ser acolhido, por assim dizer, esse cara tem que resolver isso em casa, não é numa empresa. Certo? Sim. Então, quando o sujeito luta para ser acolhido, não há acolhimento que chegue até que ele perceba Nunca. que o vazio existencial dele terá de ser preenchido de outra forma. Uma vez que o sujeito tiver preenchido o seu vazio existencial das questões afetivas, ele desenvolverá outro, que é o ele vai sentir falta em si de uma força. O vazio existencial é outro. No momento em que ele atingir uma força, ele vai ter um outro vazio existencial, que é o da utilidade, de fazer o que eu faço com isso? Será que eu estou usando isso adequadamente? E aí depois ele vai ter um outro, que é ok, eu já consigo fazer isso para mim, mas será que eu não posso fazer por mais alguém? Quem eu estou beneficiando? Vão mudando os vazios existenciais, certo? Então, as empresas precisarão ser, já que as pessoas passam uma boa parte da vida nelas, uma oferta de uma perspectiva de crescimento. Ganhar mais dinheiro, fazer alguma coisa que conte, aprender mais, chegar ao meu próximo estágio. Isso, perspectiva. Agora, a perspectiva de uma empresa séria é chamar o cara para falar, você vai trabalhar muito, certo? Mas você vai sair daqui maior do que você entrou. Ou vai passar o tempo aqui crescendo em relação àquilo que você tinha antes. Não só financeiramente. Não é salário, benefício, porque isso tudo está oferecendo já, não tem como não oferecer. Já não dá mais, né? Assim, umas têm mais benefícios que outras, tal. Mas não é bem isso que tem feito a diferença. As pessoas saem de uma empresa para outra, às vezes por causa de R$50, às vezes por causa de 5 quilômetros. Eu quero trabalhar mais perto da minha casa. Certo? A questão é de outra natureza, é perspectiva. E quando você oferece a perspectiva certa para a pessoa errada, ela vai embora. Nossa. Quando você oferece a perspectiva errada para a pessoa certa, ela também vai embora. Sim. Por isso que as empresas precisam acreditar em alguma coisa, ter clareza de qual papel elas querem ter no mundo, para quem que elas querem trabalhar e com quem elas querem trabalhar. Uau. Mas talvez eu tenha que fechar. Talvez. Uau. Talvez. Mas é isso ou nada. Na medida em que eu tiver a perspectiva certa para a pessoa certa, eu posso levar muito mais tempo para contratar. O grande Denis da Big Infláveis diz o seguinte: a gente antigamente era diferente, mas agora a gente demora a contratar. E é rápido para demitir. Percebeu que errou? Pista. Pista nesses caras. Porque você vai atrapalhar eles vão te atrapalhar. Deixa eles ir embora. Não é pra você, não tem problema. Não quer dizer que o cara é mau. Não é pra mim, deixa o cara ir embora. Certo? Sim. Então, quando você tem essa clareza Let it go. do que você tem que fazer, as pessoas mais certas vão chegar até você. Como é que eu vou saber quais são as pessoas mais certas? Na hora de contratar, eu preciso investigar a história. Preciso entender quem é aquela pessoa. E para isso eu preciso ser uma. Se você é um gerente meio merda, você não vai conseguir sacar quem está na tua frente. Muito menos se ele serve ou se ela serve para aquilo a que se presta a vaga. Às vezes você tem um candidato que sobra para a vaga. Não é para contratar. Não, mas ele é muito bom. Então cria uma outra cadeira para ele. Certo? Não, mas eu não tenho espaço. Então não cria. Certo? Esse é seu papel na vida, bicho. Articular com as possibilidades. Mas para isso você tem que estar atento e desenvolver os conceitos. Reitero. Se você não tiver uma religião, provavelmente você sai em desvantagem. Porque você tem dificuldade de observar aquilo que é eterno, que é estável. Certo? E uma boa religião. Não as religiões que os caras inventam a cada 5 minutos. Certo? Só se estabiliza no tempo aquilo que tem alguma estabilidade no tempo, né? De preferência.
Tá ou não? Né? Então, se você não tem uma observância aos valores, e é nesse aspecto que a religião ajuda, você vai estar em desvantagem. Se você não tem uma capacidade de contemplação do belo, então você vai precisar ouvir música clássica que você não gosta, vai precisar observar arte que você não tem saco, certo? Eu sei que você gosta de ficar vendo o feed do Shorts, sei que você gosta de ficar vendo stories no Instagram, mas isso está fazendo de você uma pessoa cada vez mais retardada e limitada. Então não está funcionando para você, mesmo que você não perceba. Mesmo que você esteja entretido demais para se dar conta de que você está emburrecendo. Certo? Vai precisar desenvolver um olhar para a contemplação, senão você vai morrer burro. Pisar na grama. Pisar na grama, observar a natureza, né? A perfeição de tudo que há muito antes de você chegar aqui. E que vai continuar quando você for embora. Exatamente. Ver bons filmes, ver boas séries, ler bons livros. Você precisa ampliar o seu cabedal. Porque se você é limitadíssimo, você tende a enxergar as pessoas de uma forma também recortada, amputada. Você tem liderança, você tem uma empresa, você não tem mais o direito de ser um imbecil. Não tem. Tem que estudar. Certo? Estudar onde conta. Você tem que enxergar os grandes do seu tempo. Vai observar o Vitor Salles Pinheiro e a turma dele, tem dos caras que são bamba mesmo, que sabem o que estão fazendo, que estão estudando em alta escala. Vai ver o Pedro Augusto, certo? O Chico Scorsin. Vai dar uma olhada lá, observa com atenção o trabalho do Ítalo Marcilli. Meu, você precisa olhar para os caras que estão com a percepção da intelectualidade. Os que têm alguma condição de contribuir com você. E aí não tem jeito, você vai cair nos braços dos alunos do Olavo. Professor Olavo, gato. Não tem o que fazer, entendeu? Você pode não gostar o quanto você quiser dele, mas o Olavo tem razão. Tem. Fazer o quê? Né? E aí você tem que olhar para os grandes do passado, para os grandes da filosofia. Esquece um pouco Nietzsche, olha mais para Sócrates. É por aí, né? Olha menos para Freud, presta mais atenção. Aristóteles. Certo? Vai prestar atenção também no Viktor Frankl, sabe? Roger Scruton não tem muito como escapar, certo? Vai ouvir os grandes da música clássica, vai ver os grandes das artes plásticas, certo? Não dá para você não ver nada de Michelangelo, não tem como. Senão você vai emburrecendo, você não vai conseguir entender o que tem as pessoas. Você precisa conseguir ouvir as histórias das pessoas para sacar quem elas são. A gente contrata muito com base no currículo e aí demite com base no comportamento. Pergunta do cara, da vida, como é que ele é, né? Como é que ela é, como é que é com o marido, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, o que é que faz nas horas vagas, né? Que tipo de coisa move essa pessoa, porque senão você não vai conseguir entender quais são os famosos fit culturais, né? Quais as afinidades de valores. Se você não sabe nem os seus, você não tem como fazer essa gestão, né? Então, quando eu falo de perspectiva, eu não estou falando do que esses vendedores de susto estão fazendo hoje em dia aí, não, né? Seja feliz, o nômade digital, isso não é perspectiva de gente séria. Isso, não que você não possa ser um nômade digital e ser uma pessoa séria, até pode, mas no geral não. Mas é difícil, né? No geral é trampo. É 1% de inspiração, 99% de transpiração. No geral é isso, certo? Então, para de acreditar nos vendedores de susto, para de ficar procurando atalho, faz o que deve, está no que faz. Para de ficar inventando moda, mano. O bagulho existe há 2.000 anos já. Entendeu? Já dá pra saber. 4.000 anos tem coisa que já existe que dá pra você saber, né? Então, a gente precisa ampliar as nossas potencialidades pra gente conseguir gerir gente. Senão nós estamos mortos daqui pra frente. Em contrapartida, o cara que entender minimamente de gente, de comportamento humano, esse tá bonito, porque ninguém entende. Ninguém entende. As pessoas estão cada vez mais limitadas na sua percepção. Um pouquinho que você amplia, você... Nada de braçada, deixa um monte de gente para trás. Né? Então, acho um pouco que... já estamos no tempo, né? Já. Acho um pouco que é isso. Mas então, eu realmente acredito que as empresas que vão fazer a diferença daqui para frente, que vão conseguir contratar, reter, né? São as empresas que vão oferecer perspectivas para as pessoas, que vão ajudá-las a crescer genuinamente. E para isso vão saber exigir delas. Né? Não lutando para ser aprovadas por elas. Não que você não tenha que cuidar bem do teu funcionário, né?
que você não vai poder dar bons benefícios lá. Tem minha amiga Selma do Pleiades. Pô, legal pra caramba. Você poder pagar um clube pros caras para que eles tenham um bom lazer e tal. É lógico que é bom você oferecer isso. Mas se você achar que... Se você faz isso para agradar o cara, você tá enrolado. Se você faz isso para cuidar e colocar ele num bom caminho, que seja bom para ele, e que você inclusive tenha condições de, quando ele estiver dentro da empresa, você exigir mais, convocar ele mais, sabe? Ao trabalho duro, à entrega, ao serviço, no sentido de servir, aí você tá fazendo a coisa certa. Em última análise, se a gente for amputado das nossas possibilidades, se a gente for muito fraco, a gente não tem como ajudar ninguém a se fortalecer. Acho que esse é o grande lance. Não vai dar só para treinar essa gente nas habilidades profissionais. Nós vamos se treinar. Nós vamos ter que nos treinar e nós vamos precisar andar um passo atrás, certo? Pais e mães, avós, vocês precisam olhar para a formação dessa molecada, botar um pouco mais de sal, sal grosso na vida deles, para eles terem que malhar, porque mar calmo nunca fez bom marinheiro. Nós vamos precisar formar as pessoas muito mais nos aspectos humanos antes, né? Então não vai dar pra gente ficar vendendo essa perspectiva fantasiosa de que todo mundo pode ser feliz fazendo o que quiser, a hora que quer. Nós precisamos começar com isso antes. Nós temos que fortalecer o ser humano para depois poder colocar um pouco mais de carga sobre essas questões profissionais. Sem isso, nós não temos muito para onde ir. Com isso, ainda que a passos lentos, ainda que a gente não veja os frutos, a gente precisa acreditar no que está fazendo, porque uma hora vai frutificar, mesmo que a gente não veja. Isso me lembra uma frase de Hamilton, é do último monólogo do protagonista antes dele morrer. Ele percebe que fez uma grande burrada, e aí ele refletindo sobre que ele sempre foi obcecado por legado, não sei o quê. E aí ele fala, caramba, esse tempo todo eu estive plantando sementes em um jardim que eu nunca mais vou ver. Que eu não vou ver florescer, né? E é isso. A graça de Deus nos alcança pelas obras de muita gente que a gente não viu e não conheceu. É justo que o contrário seja verdadeiro. Que aquilo que a gente está plantando seja para quem vem depois. É natural. É natural. Né? Então, façamos o que devemos, estejamos no que façamos. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau. Tchau.